Veterano do exército passa por uma linda experiência de quase morte e encontra o amor de Deus e fica frente a frente com Jesus. Deixe seu gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Agora vamos ao relato. Meu nome é Brian Oilan e vou contar minha experiência real de quase morte. Quero ir direto para a história. Fui exposto a produtos químicos tóxicos nas Forças Armadas e esses produtos químicos tóxicos desenvolveram doenças autoimunes. Ao longo do tempo, essas doenças autoimunes atacaram meu corpo. Cada órgão do meu corpo foi afetado, desde meus ossos até meu coração. Tudo foi praticamente devastado. Em 15 de janeiro de 2017, entrei em insuficiência cardíaca grave. Já estava em insuficiência cardíaca crônica há algum tempo, mas desta vez foi muito pior. Por cerca de 7 horas, lutava pela minha vida na emergência. Me levaram para a UTI e voltei a ter taquicardia ventricular sustentada em nível muito alto, com frequência cardíaca alta. Então, comecei a sentir que ia morrer. Sabia que isso iria acontecer e orei o tempo todo, mas fechei os olhos e disse a Deus: por favor, apenas me leve. Não aguento mais essa dor. É demais. Normalmente, não sou de desistir e desanimar, então isso foi estranho para mim. Mas eu tinha sido derrotado. Tinha sido tão brutalmente golpeado que só queria que acabasse. Então, fechei os olhos e o que foi realmente legal foi que experimentei minha morte. Senti uma forte sacudida e estalo no meu corpo. Houve uma onda de dor, mas foi tão rápida que nem se registrou como tão ruim quanto toda a dor que eu já tinha sentido. Mas passou em um instante. Naquele momento, quando ocorreu o estalo, minha alma saiu do meu corpo e estava em um túnel escuro. Mas todo o barulho e caos daquele quarto de hospital cessou imediatamente e senti esse amor e alegria vindo sobre mim. Era como se toda a atmosfera estivesse preenchida com esse amor e alegria. Mas estou olhando para esse vazio escuro e estava confuso, porque esse vazio escuro era imenso. Parecia o espaço exterior, sem astros luminosos, sem estrelas, planetas ou sol, era só breu. Ainda assim, eu podia ver dentro dele e isso foi interessante, porque o vazio escuro me chamava. Ele me compelia de certa forma a entrar nele. Estava sentindo esse amor e alegria e ele me dizia que era assim lá, apenas sentir esse amor e alegria e mais nada e que tudo estava bem. Mas não era de onde emanava o amor e a alegria. Isso estava muito claro. Então, eu sabia que aquilo estava tentando me atrair, não para o meu benefício, mas maliciosamente. Então, olhei para esse vazio e disse: bem, isso não pode ser tudo. E não foi tão simples assim, apenas dizer: isso não pode ser tudo. Foi sobre o fato de que isso não podia ser tudo sem Jesus. Eu não queria o céu ou a eternidade sem Jesus. Eu o tinha sentido antes da minha morte. Sabia que Ele estava comigo. Ele não me abandonou durante todo o tempo em que eu estava morrendo. Então, eu sabia que aquilo não estava certo e, quando senti aquele amor e alegria invadirem-me, o que era diferente do que eu senti o tempo todo em que estava morrendo, embora muito mais profundo, e quando disse que aquilo não podia ser tudo, percebi que havia uma luz atrás de mim. Eu a estava vendo o tempo todo, porque conseguia ver as profundezas daquele vazio escuro apesar do breu. Conseguia ver a imensidão. E, quando vi essa luz atrás de mim, tive esse desejo de me virar para a luz. O interessante é que na verdade não precisei me virar para a luz, porque quando me virei, estava de frente para ela. Mas nunca perdi a visão daquele vazio escuro. Era capaz de ver 360 graus, e ao mesmo tempo, não precisava parar de olhar um para olhar o outro. Ainda via ambos, mas o que eu focava tomava a predominância do meu foco. Então, meu foco estava totalmente focado naquela luz, enquanto ainda via o vazio escuro atrás de mim e tudo ao redor, mas o foco principal era naquela luz. Quando comecei a olhar para aquela luz, disse que queria estar com ela. Aquela luz estava extremamente distante. Não conseguia começar a calcular o quão distante, mas era bem longe. E estava lá imediatamente, assim que disse que queria estar lá com aquela luz. Foi só o que precisei dizer. Mas não senti nenhuma inércia ou qualquer tipo de velocidade que tivesse me dado o vento no rosto, nenhuma sensação que tivesse me deixado saber que me movi tão rapidamente. Foi muito legal, porque me lembrei de cada passo. Agora entendo que não há noção de tempo como temos de volta à vida. Tudo estava acontecendo tão rapidamente e ainda assim tão prolongado. Não havia como determinar quanto tempo aquilo tinha levado. Enquanto estou diante dessa luz, era tão linda e resplandecente que não conseguia tirar meus olhos dela. Sabia que aquela luz não estava machucando meus olhos. Era diferente de qualquer luz que se possa imaginar. A sensação dela estava permeando em mim e era puro amor. Essa luz era o amor em si e estava permeando minha alma. Enquanto absorvia tudo aquilo, percebi que minha inteligência tinha aumentado muito. Estava muito mais esperto. Sabia coisas que nunca tinha sabido em vida. Conhecia fatos históricos que nunca tinha experimentado. Todas aquelas diferentes memórias da minha vida estavam presentes. Não tinha nenhuma confusão.
Era como se eu fosse uma espécie de supercomputador capaz de processar muitas coisas de uma vez. Você abre várias janelas no seu computador e consegue olhar coisas diferentes e passar por elas. Era quase assim, exceto que não precisava fazer nenhum trabalho manual para que acontecesse. Estava simplesmente lá. Olhando para aquela luz, tentava encontrar as extremidades. Olhava para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Não conseguia encontrar o fim daquela luz. O interessante da minha visão é que nada estava escondido de mim. Enquanto olhava para a esquerda, ainda via à direita e em cima e embaixo ao mesmo tempo, olhando diretamente para a frente. Ainda via tudo ao redor conforme minha visão ia até o fim, mas no fim da visão, podia observar que continuava crescendo e não conseguia encontrar o fim daquela luz, não importa quanto tempo levasse para fazer isso. Era imensa e me passou a sensação e entendimento de que era tão imensa que duraria para sempre, que era infinita. Olhei para aquela luz, e quando disse que não acreditava que não machucasse meus olhos, soube que era Deus. Assim que tive esse reconhecimento em minha mente, Deus disse: "Você pode entrar." Então, pulei direto para dentro. Mal podia me conter, queria estar com ele tão desesperadamente. Quero dizer que aquilo era Deus, mas ele não tinha um corpo. Então, não sei se a luz era apenas seu amor se manifestando e essa foi a maneira como apareceu para mim ou se de alguma forma aquilo era parte do seu espírito. Posso dizer que aquilo era diretamente seu amor, que aquilo era algo dele que se manifestou e apareceu como luz. Estou dentro dessa luz, e conforme estou nela, posso sentir seu amor fluindo em mim como um rio. Era tão poderoso e forte, mas minha alma estava aberta a isso. Não havia resistência. Não coloquei nenhuma barreira. Não fiz nada para resistir àquela onda de amor. Era tão maravilhoso. Sentia-me como um cobertor ou algo que você tira da secadora num dia frio e coloca em cima de você, deixando-o quentinho e seguro. Era assim que aquele amor se sentia. Estou andando por esse amor e comecei a ter essa ideia, esse entendimento de todas as coisas que estavam vendo da minha vida, da história que nunca tinha experimentado. Todas aquelas ideias e desejos e conhecimento, estavam todos lá, presentes para mim. Percebi como seres humanos temos todas essas diferentes distrações, se assim posso dizer. Temos ideias e pensamentos, mas são coisas que acontecem e só conseguimos identificar uma ou duas por vez, talvez. Sei que alguns de vocês que são realmente bons, talvez consigam um pouco mais do que isso. Não sei como é. Mas ali estava eu, capaz de fazer todos os tipos de coisas e percebi que assim é Deus. Ficou tão claro para mim que Deus tem um pensamento, mas contido naquele pensamento está tudo, todo o conhecimento da humanidade, toda a história, todas as nossas ideias, todas as minhas memórias, as suas, as de todos. Tudo estava contido naquele pensamento e aquele pensamento é Jesus Cristo. Assim que percebi isso, disse: "Quero ver Jesus." E quando disse que queria ver Jesus, aquela luz se abriu para mim e eu olhava para essa grande sala. Dentro dessa sala havia incontáveis seres. Não olhei além daquela sala, não sei se era capaz ou não, porque, como disse, conseguia ver muito longe e nada estava escondido. Podia ver o lado da frente daqueles seres, o lado de trás, cada um deles, sem perder a visão da frente ou das costas de um em relação ao outro. Via todos de uma vez. Então, não havia nada que eu não conseguisse ver dentro daquela sala. Mas também sabia que aquela sala era apenas um ponto de entrada, como uma sala de recepção. Mas, no meio de todos aqueles seres, que tinham a forma de um torso humano, mas brilhavam com essa luz, esse amor e brilho resplandecente, como a luz que envolvia aquele lugar, mas não tão brilhante e intenso como a luz principal, estava aquele de quem emanava o amor. Eu sabia que era Jesus. Era como se o rio estivesse fluindo dele para mim. Senti como se eu fosse uma palhinha. É a melhor descrição que posso dar. Quando você está bebendo de um copo, o fluido está dentro da palhinha indo para minha boca a partir do copo. Nunca fica vazia, a palhinha está sempre cheia, mas continuamente vem, é novo, está fresco. Era assim que me sentia. O amor de Jesus é claramente infinito e estaríamos sendo continuamente preenchidos como uma palhinha, bebendo constantemente daquele amor, que sairia para o resto do céu, nunca se perdendo, sempre reabastecido, e por toda a eternidade iríamos experimentar aquele amor, novo e fresco e emocionante em nossas vidas, porque seu amor é infinito. Há tantas dimensões que poderemos experimentar de novas maneiras por toda a eternidade. Então, quando vi e senti aquele amor derramando em mim, disse: "Jesus, quero ver seu rosto." Assim que disse que queria ver seu rosto, tudo se juntou e vi seu rosto. Vi todos os seres voltarem à sua forma humana normal, para que eu também pudesse vê-los. As pessoas frequentemente me perguntam: "Você viu a vovó? Você viu fulano?" Provavelmente vi, tenho essas sensações de que vi certas pessoas, mas não posso afirmar com certeza, porque estava hiperfocado em Jesus e realmente não sei como alguém poderia estar em outro lugar. Ele era tão lindo e seu rosto, quando olhou para mim, era pura misericórdia. Era amor. Aqui estava eu, em pé diante dele como um grande pecador.
Tinha pecado tanto na minha vida e, claro, antes de morrer, estava me arrependendo, pedindo perdão. Muitos dos meus pecados eu já estava arrependido há muito tempo na vida. Mas, enquanto ele me olhava, não estava me condenando por meus pecados. Estava me salvando deles. Foi porque eu amei. Escolhi-o naquele vazio escuro. Fiz a escolha consciente de me virar e olhar para ele. Disse que queria estar com ele e disse que queria estar com aquela luz. Disse que queria ver Jesus. Essas coisas não poderiam ter vindo de lugar algum, senão daquele amor me impelindo. Bina de dentro. Era minha alma dizendo onde eu pertencia. Eu sabia. Minha inteligência estava muito além do que jamais poderia imaginar, mas era tudo por causa daquela conexão com Jesus e ele estava dando livremente. Essa é a beleza do nosso Deus. Sua misericórdia vem sem cobranças. A única coisa que precisamos fazer é pedir por ela. A única coisa que precisamos fazer é retribuir seu amor. Isso é tudo o que ele quer. Só para esclarecer uma coisa, escrevi um livro chamado Da Morte Repentina ao Paraíso, mas usei um pseudônimo, T.S. Dismas. A razão pela qual quero dizer isso é porque tem causado alguma confusão no passado. As pessoas procuram minha história e se deparam com essa outra muito similar, mas com nome diferente. Para acabar com essa confusão, queria deixar claro que usei um pseudônimo porque não senti que deveria tomar crédito por essa história, já que aconteceu comigo, não por causa de mim. Não a tenho por causa do nosso Senhor. Obrigado por ouvir. Quer continuar conhecendo outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora aí na sua tela.